Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Visão Legislativa. Neste programa vamos falar sobre habitação, um dos grandes desafios do país e, por que não, também em Cubatão. Participa conosco hoje a secretária de Habitação, Andréa Maria de Castro. Também o nosso presidente da Câmara Municipal, cadeira cativa do programa, Rodrigo Alemão. Habitação, desafios na cidade de Cubatão. Sejam bem-vindos ao Visão Legislativa, um assunto que está em alta, né? Sempre uma necessidade, um déficit habitacional, seja na cidade, seja em qualquer outra cidade do país, é algo que é inerente, déficit habitacional. Bom, muito obrigado, doutora Andréa Castro, por ter vindo aqui ao nosso programa da TV Câmara, ao Márcio Chaves, nosso apresentador, toda a equipe técnica, toda a população que nos acompanha. Sem dúvida, um grande desafio. Nossa cidade hoje, eu não tenho dúvida, está muito bem representada com a nossa secretária da Habitação. É pessoa competente, pessoa que ama a cidade e vem demonstrando isso diariamente. Vem demonstrando com muita garra, com muito fervor, com dedicação e a questão técnica aprimorada. Aqui, dia a dia, a doutora Andréa Castro, que vem desencadeando vários projetos da nossa cidade que estavam travados a longa data, há muitos anos, e com a competência dela, nós estamos agora no caminho certo. Doutora Andréa. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite que foi feito aí pelo vereador Alemão e agradecer não só o convite, mas também a parceria que a Câmara, especialmente o nosso presidente, né, na pauta, na análise de todos os projetos que vêm da habitação, essa parceria que os vereadores e que a Câmara tem conosco tem sido muito importante para que a gente possa levar adiante os projetos que a gente tem para o município. Habitação é tão importante que se tornou uma pasta do município. Antes não era vista desta forma, de alguns anos para cá se tornou uma pasta. Isso mostra a grande necessidade da política pública avançar nesse segmento. Doutora Andréa, como a senhora observa essa evolução no município? Tudo que é inerente à habitação, essas dificuldades e os obstáculos a serem superados, que já foram e a serem superados. Sim, eu acho que é muito importante mesmo assim, a habitação ser uma pasta, ser uma secretaria. É muito importante que a gente tenha não só programas, mas uma política pública perene, né, de habitação, e isso se faz. O Legislativo tem um papel muito importante nisso, na questão da alteração da nossa legislação, de plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, código de obras, enfim, de todo esse arcabouço jurídico que vai dar condições para a gente poder fazer os programas habitacionais. E assim, o déficit, ele é muito grande, não só no município, mas como você falou, é no Brasil inteiro. A gente passou por um processo de urbanização muito forte, né, principalmente da década de 50 para cá. Hoje, praticamente 70% da nossa população vive em áreas urbanas e o déficit habitacional em zonas metropolitanas é extremamente forte, principalmente aqui em Cubatão. A cidade, se nós voltarmos num tempo, não, presidente, nós tínhamos aqui os conjuntos Costa e Silva, 31 de Março, que foram desenvolvidos, e na época nós não tínhamos a área onde hoje é a Vila Esperança, não tínhamos o Vila Natal, nós tínhamos a Vila São José, à época, né? E de lá para cá, muito se avançou, mas aumentou-se muito as áreas de ocupação que, na verdade, necessitam de um desenvolvimento e de uma estrutura habitacional. Precisa de uma organização para ter o crescimento, que eu acho que isso que faltou durante muitos anos. Cubatão, uma cidade com vocação industrial, e na época estava muito pungente essa questão da geração de emprego, da notícia de que Cubatão estava gerando emprego. Então muitas pessoas vieram de fora com essa notícia de familiares aqui da cidade para ter o seu ganha-pão, para ter a sua condição de vida financeira e esse projeto de vida. E Cubatão começou a não ter, acho que na época, a devida fiscalização e começaram-se a ter invasões em locais de preservação, locais que não poderia se ter pessoas residindo. E chegou a um ponto de que hoje nós temos que encarar a realidade e nortear com políticas públicas reais, verdadeiras, de como queremos nossa cidade daqui para frente.
Tudo isso foi uma herança que tivemos, mas sem dúvida alguma a doutora Andréia vem à frente de toda essa questão dessa reorganização na questão da habitação na cidade. É um desafio muito grande, mas estamos enfrentando e não tenho dúvidas que essa parceria entre legislativo e executivo é fundamental para trazer benefícios para a sociedade. Não adianta os poderes serem, apesar de serem independentes, se não forem harmônicos. E esse é um grande ponto dessa atual administração, das atuais administrações, a harmonia em prol da população, da sociedade cubatense. Eu acho que é importante ressaltar, porque a gente fala assim, porque Cubatão... Mas esse movimento é um movimento que aconteceu no país inteiro, em todas as grandes regiões metropolitanas, né? A terra, que a gente chama terra legal, a terra que pode ser comercializada, né, que está registrada, que está regular, ela é cara. No município como o nosso, veja bem, nós temos 67% da nossa área é preservação ambiental, mais 19% é área industrial. O que sobra para a cidade, para as pessoas viverem? Realmente um percentual muito pequeno, né? É um percentual extremamente pequeno. E de expansão urbana, menor ainda, né? Hoje nós temos cerca de 2%, 1,5% a 2% de área que é passível de expansão urbana. Então, assim, o problema da terra legal em Cubatão é muito grande. E isso na Baixada Santista inteira, porque é dominada por mangues, é dominado por área de preservação, por morros, pela Serra do Mar, né? Então, esse é um grande problema que a Baixada Santista enfrenta e as grandes regiões metropolitanas também enfrentam. Então, se a pessoa não tem aonde se localizar dentro da cidade legal, o que ela faz? Ela vai procurar a terra que está fora de mercado. E qual é a terra que é fora de mercado? A de preservação ambiental, a dos morros, a dos mangues, a das encostas, justamente, né, se a gente pegar a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, os nossos grandes bairros cotas, são justamente essas áreas, as áreas que estão fora de mercado. Secretária, então é verdadeiro dizer que os conjuntos habitacionais que foram construídos ao modo 31 de março, o Costa e Silva, o Afonso Schmidt, já saíram, na verdade, do formato ideal, já que se tem um número reduzido de áreas. A verticalização é o caminho, então. Sim, verticalização é um dos caminhos. Um dos problemas para a verticalização, eu acho que verticalização é um dos caminhos não só para habitação de interesse social, mas para habitação como um todo em Cubatão. Porque assim, por que não se faz prédios mais verticalizados? Como um todo. Estou falando para habitação de mercado e para habitação de interesse social. O grande problema da verticalização em habitação de interesse social é o seguinte, é a questão de quanto fica o condomínio. Porque a verticalização exige elevador, exige uma manutenção que muitas vezes essa população de alta vulnerabilidade social não consegue pagar esse condomínio. Né? A gente está tendo às vezes alguns problemas, né? O vereador está em contato com a população, no Rubens Lara e tudo mais. Sim, então tem que ir uma população que tenha essa possibilidade de arcar com um condomínio um pouco maior. Tanto isso é verdade, e isso a gente tem, enquanto região metropolitana, pleiteado ao Ministério das Cidades, que o Minha Casa Minha Vida não admite para habitação de interesse social mais que 5 pavimentos. A gente tem pleiteado junto ao Ministério das Cidades que mude a regra para que a gente consiga fazer uma verticalização maior. Ou seja, aumentar o número de pavimentos para reduzir o custo. Sim, o custo da obra e do condomínio. O maior aproveitamento da terra, que é o nosso grande problema. Hoje nós temos 5 andares, em torno de 20 apartamentos, digamos assim. Isto poderia chegar até 40 apartamentos. Dobrando. A gente tem aqui o exemplo agora desse projeto da CDHU, né? 15 andares. 15 andares. A gente tem em Santos o da Vila Santa Casa, 19 andares, que foi feito pela Panda, que é a empresa que ganhou o chamamento público de Vila Esperança, também a mesma empresa. É um prédio de 19 andares. Então há de se buscar modernidade e analisar custos. Sim. Para favorecer quem vai. Exatamente. E novos métodos construtivos também, né? Que isso agora a gente tem no mercado, né? Métodos construtivos muito mais ágeis, em que se faz em menos tempo, sem perder qualidade de obra. Ganho de tempo. O ganho de tempo, o que é? Ganho de custo, né? Quanto mais tempo dura uma obra, mais cara ela fica. Na visão do Legislativo, presidente? Sem dúvida, a tecnologia vai nos levando a fazer obras maiores e o investimento, eu acredito que seja o mesmo ou até menor que o anterior, porque a tecnologia leva também a questão da economicidade. E ao mesmo tempo que se faz essa evolução da tecnologia, a legislação também tem que acompanhar essa evolução. Exatamente. Porque, por exemplo, nós temos um
um grande entrave aqui no nosso município, que nós estamos há praticamente 20 anos sem a atualização do nosso plano diretor. Né? Então isso tudo trava também o crescimento da cidade como um todo, seja a questão residencial, comercial, empresarial, e o Legislativo acompanha também essa questão da evolução na atualização da legislação. Eu acho que é um grande ponto para estar avançando lado a lado com a questão tecnológica da construção também. Houve uma SEI, uma SEV? Uma SEV que durou 90 dias, que é temporária, no qual nós esperamos, né, até o presente momento, a vinda de uma minuta do novo plano diretor atualizado, para posteriormente estar levando essa discussão para a sociedade através também de audiências públicas, até porque a legislação exige de quando o projeto formalmente vier para a Câmara, que se tenha audiências públicas para discutir com a sociedade o plano diretor. E a consequência do uso de ocupação do solo, o zoneamento da cidade, são todas leis, né, que vão desencadeando essa discussão. Ou seja, a habitação também passa pelo Legislativo. Nós vamos a um rápido intervalo. Visão Legislativa volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do Visão Legislativa. Participando do programa, a secretária de Habitação, Andréa Maria de Castro, também o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Alemão. A habitação passa pelo Legislativo. É necessário uma adaptação na lei, é necessário avançar, pensar de uma forma ainda melhor e otimizar as condições do município. Com certeza. O ponto que foi levantado pelo vereador é importantíssimo, né? A gente tem falado sobre isso, sobre a questão da atualização da nossa legislação. Nós acabamos de falar no bloco anterior sobre a questão de uma maior verticalização da nossa cidade. Mas veja bem, não é possível construir, né, verticalmente, haver um maior gabarito de construção, se, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo não permitir. Né? Então, o plano diretor faz esse trabalho. Ele olha a cidade como um macro e diz assim, olha, a cidade agora quer se desenvolver nesse ponto, quer se desenvolver aqui dessa forma. E aí, como eu falei, é um plano diretor que dá a direção para onde que a cidade quer se desenvolver. Né? E a partir daí a gente tem todas as legislações que vêm abaixo, né? Como ele citou, o Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo, um plano de habitação, tal, que seguem essa linha. Né? Só para nosso telespectador estar entendendo, nós tínhamos vários momentos da cidade, foram desenvolvidos projetos habitacionais por parte do governo. É diferente quando a iniciativa privada adquire uma área e dali desenvolve um projeto comercial. No que tange o governo, foram vários projetos. E agora, esses projetos que já foram realizados, eles na verdade não se adequam à realidade de hoje mais. A nossa realidade é outra. Redução de áreas, ela mesmo falou, o percentual de área útil e principalmente pública para ser construído é reduzido e nós temos grandes enfrentamentos. Uma mudança dessa concepção foi o projeto Serra do Mar. Ele deu uma noção de que realmente as coisas estão mudando e precisam realmente evoluir. O projeto Serra do Mar, ele fez as pessoas acordarem para essa questão da habitação? Sim, o projeto Serra do Mar, desde o início, porque assim, ele trabalha com as concepções, e já vem desde 2007, mais modernas. A primeira concepção mais moderna, que a gente também trabalhou isso desde o primeiro projeto de Vila Esperança, que agora o projeto está tendo toda uma nova concepção, né, uma atualização, a gente tentar ao máximo manter as pessoas dentro do local. Né? Se há alguma possibilidade de regularização, a gente manter para que as relações sociais, né, possam continuar mantendo vivas. Tem aquelas pessoas do mesmo núcleo. Exatamente, porque assim, a gente vai se mudar, é um transtorno, sim, não é? Sim. Então, para as pessoas também, né? A gente tem que pensar nisso. A mudança é um sacrifício. A mudança é um sacrifício, é um transtorno. Então, as políticas públicas mais modernas de habitação tendem a tratar a maior área que a gente chama de consolidação. Deixar as pessoas onde elas estão levando a infraestrutura básica, a infraestrutura necessária para depois ter a regularização fundiária, para a gente chegar no final do processo.
Serra do Mar trabalhou isso, mantendo as pessoas na cota 200, né? Algumas foram transferidas, Isso, outras então, a ficaram, questão do risco geológico, porque eu não posso, existem critérios técnicos, não é assim, eu chego lá e falo assim, esse aqui fica, esse aqui sai. Não é ao bel prazer, existe um critério técnico. Se é uma área de risco geológico, eu não posso deixar lá. Se é uma área de inundação, eu não posso deixar lá, a não ser que eu utilize mecanismos de engenharia que contornem essa situação, entendeu? Então, existem os critérios técnicos para a gente definir em qual área as pessoas podem ser consolidadas ou não. Mas a linha mais moderna é você tentar consolidar ao máximo essas Essa pessoas. questão de risco foi aplicada no Morro do Marzagão, né? O antigo Morro do Pica-Pau. Sim, exatamente. Ali não pôde permanecer ninguém naquela área, assim como na Mantiqueira também. Na Mantiqueira é impossível, impossível. Porque existe laudos na Mantiqueira, né? Existem 4 níveis de risco, R1, R2, R3, R4. R4 é o mais, é o pior, né? o mais preocupante, né? Então, assim, Mantiqueira não pode continuar lá por critérios técnicos. Parte Cubatão, parte Santos, né? Sim, 43 famílias moram pertencem, né, ao território de Santos e 98 famílias pertencem a Cubatão. Está sendo feito um convênio, já foi, né? Está sendo feito um convênio englobando a Coab, Prefeitura de Santos, Prefeitura de Cubatão e CDHU para a remoção da Mantiqueira. É feito um trabalho, assim, esse trabalho social é feito pela Secretaria de Habitação, a comunidade já sabe onde é o local, a comunidade já visitou o local, a gente faz um resgate histórico, começa desde os primeiros passos, para que eles vão mudar de local, mas eles levem a história da comunidade junto com eles. Né? Faz parte do trabalho social minimizar da habitação. esse impacto, essa Exatamente, transferência. tentar minimizar. Vamos falar nós temos situações na cidade que são núcleos habitacionais que devem ser urbanizados. Então, logo, nós tivemos o anúncio da Vila Esperança, né? Essa questão também que envolve a Mantiqueira, e nós temos outros locais, Vila dos Pescadores, né? Que necessitam desse avanço da urbanização. Vila Esperança, o repasse da área já foi feito. Agora está no momento de projetos, como está isso? Bom, Vila Esperança é o nosso sonho. Nosso xodó, né? Particularmente é um xodó. Sim. Eu acho que, assim, porque é um projeto bom, não é porque é um projeto bonito, entendeu? A gente tem Atinge muita gente. Atinge muita gente, enfim. Bom, nós tivemos aí em parceria com a Câmara aprovou, né, o repasse da área, porque é uma exigência. Sim. Da nossa lei orgânica. Nesse momento, demos entrada no cartório para o desmembramento da área, porque as quadras onde serão erigidas, aquelas quadras que vocês autorizaram, a gente tem que repassar para a Caixa Econômica Federal, é regra do programa, né, ao FAR, ao Fundo de Arrendamento. A empresa que vai fazer a construção já foi escolhida através de chamamento público, que é a Panda, que eu citei. Nós apresentamos todos os projetos executivos, e são inúmeros projetos, as pessoas não têm noção de sondagem, geotecnia, drenagem, pavimentação, parte de telefonia, enfim, esgoto, saneamento. Está também aprovado na Sabesp, toda a parte de saneamento, apresentamos na Caixa, a parte de engenharia ela está aprovada, sim. A gente deve receber a aprovação da Caixa Econômica Federal e depois do Ministério das Cidades para lançar a licitação de obra. Né? Já de obra mesmo. Inicialmente, qual o percentual da área que vai ser utilizada para essa urbanização? A fase 1, que a gente chama, né, que infelizmente se perdeu o recurso das outras etapas, compreendem toda Dom Pedro Caíque até parte de Vila Natal, que vai receber melhorias por conta do projeto, porque, por exemplo, eu tenho 800 unidades habitacionais sendo construídas lá. É óbvio que eu tenho que melhorar a pavimentação das ruas. Sim, o eu tenho que melhorar a acessibilidade, toda a infraestrutura do entorno. As escolas também, né? Uma escola vai ser demolida, vão ser construídas novas escolas. 800 unidades. 800 unidades primeira habitacionais. fase. Na primeira fase. Na primeira fase. Nós estamos falando em torno de 3.200 pessoas. Sim. Mais ou menos isso, quer dizer, é um grande bairro. É um grande bairro. Não, Vila Esperança tem 35 maior bairros. bairro complexo de bairros uma hoje. construção de 800, quer dizer, realmente é muita coisa. Márcio, e isso tudo está ocorrendo
porque nos bastidores teve uma grande movimentação do executivo, da doutora Andréa em especial, idas a Brasília, a vários setores, para estar destravando e tirando do papel esse grande sonho de nós todos. Porque sabemos que ali é uma grande vulnerabilidade social que ocorre e, sem dúvida alguma, trazendo a moradia digna para essas famílias, Cubatão terá uma grande, posso dizer, esperança por dias melhores, porque acho que é o grande sentimento nosso, desencadeando, resolvendo essa questão da esperança, não tenho dúvidas que irá resgatar a autoestima da nossa população, porque aquele bairro ficou esquecido por muitos anos, muitos anos. Na verdade, a secretária comentou que houve um problema com os projetos anteriores. Acabou não avançando, se perdeu prazo, se perdeu recurso. Se perdeu o recurso, porque assim, quando você contrata, né, você contratou o recurso, então você tem que cumprir, né? A gente é rigorosamente fiscalizado pelo Ministério das Cidades, pela Caixa, enfim. Então você tem que cumprir o cronograma e apresentar, enfim. Quando você não cumpre, o contrato fica, como ele chama, paralisado, então chega a determinada época que você é penalizado com a perda do recurso, porque afinal de contas existem inúmeras cidades, né? Você não quer fazer. Cubatão, se você não quer fazer, tem gente que quer. Se não fizer a lição de casa. Exatamente. Né? E há uma contrapartida do município nesses recursos? Não, essa primeira etapa a gente está conseguindo fazer totalmente. A 100%? Contrapartida é física e contrapartida de projetos. Esses projetos executivos, eles estão todos bancados pelo Tesouro Municipal, né? Mas a gente conseguiu alinhavar vários programas para que seja tudo feito com recurso federal. Maravilha. Menos do erário público, menos do erário mais público, do financiamento federal. Que é a diretriz, né, atualmente da administração. Vou pedir licença, vamos a um rápido intervalo. Visão Legislativa volta já. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Visão Legislativa, falando sobre a habitação. Já falamos sobre as propostas, sobre os novos projetos, que beneficiam inclusive a Vila Esperança, e a secretária falou a respeito do final de tudo isso, que é a titularidade, né? A regularização, ou seja, a posse da casa própria, né? Ter a escritura. É um processo que demanda um certo tempo, né? As dificuldades, a gente tem casos na cidade que ainda alguns já avançaram, outros não. Como é que anda essa questão da regularização? Então, a gente tem uma nova legislação, né? A Lei 13.465 de 2017, uma legislação recente, ela é de julho do ano passado. Essa legislação foi regulamentada por um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, que é que manda nos cartórios, né? É uma espécie de manual para os cartorários, em dezembro, e recentemente o governo federal, agora em março, editou um decreto regulamentando. Então, você vê que é uma coisa extremamente complexa e nova, né? Uma legislação de março, é uma legislação bem recente. Mas nós pegamos vamos fazer um piloto, um projeto que seja do município, porque, né, até pela legislação a gente tem uma obrigação legal de primeiro começar para os projetos que foram elaborados pelo município. E nós pegamos Jardim Real porque tínhamos que encerrar esse contrato junto à Caixa Econômica Federal, porque também foi feito com recurso federal, e assim, só faltava regularização fundiária para a gente fechar o contrato. E a gente tem um prazo para fechar. Se não fecha, o município vai para a tomada de contas especial da União. E com tomada de contas especial a gente não recebe mais recurso federal. Não consegue financiamento para nada. Exatamente. A gente tinha uma urgência e por isso ele foi colocado como piloto. E nós conseguimos fazer a regularização fundiária total. As matrículas já estão prontas, está registrado em cartório. Então a gente falou assim, bom, agora a gente aprendeu como é que faz. É algo que é pioneiro. Assim, eu participo, né, quanto agente de habitação, de fóruns de regularização fundiária no país inteiro. O Silvio Figueiredo, que é lá do Ministério das Cidades, que é o diretor nacional de regularização fundiária, mandei o nosso caso de Cubatão e tudo mais. Então, nós somos o primeiro município do Brasil que conseguiu regularizar de ponta a ponta até
a matrícula na nova legislação. Adequando a nova legislação. Adequando totalmente a nova legislação. Então agora a gente pretende começar a reproduzir essa inovação nos outros projetos habitacionais. Para quem está em casa acompanhando a gente, na verdade, há uma composição. A área cedida pelo município, o financiamento da Caixa. Aí vocês têm que colocar isso tudo de uma forma dentro de um projeto que conceda a escritura depois ao morador. Exatamente. Regularização fundiária não é fácil, né? O vereador Rodrigo Alemão... O assunto é complexo. É advogado, sabe que é difícil. Muito complicado. Exatamente. Cartório, memorial descritivo, que a gente também depende de engenharia, levantamento topográfico. A gente depende de uma série de projetos arquitetônicos, de aprovação, enfim. Então, nesse segundo passo, a gente está trabalhando com algumas áreas que recentemente foram cedidas. A gente conseguiu, que também esse processo do SPU de passagem dessas áreas para o município também é um processo complexo, também não é um processo simples, às vezes demoram anos para isso. Então, ano passado a gente teve o repasse das áreas do projeto São Pedro, São José e São Benedito, e esse ano do Bolsão 8. Nova República. Jardim Nova República. Então agora a gente vai iniciar só que assim, essas áreas foram cedidas, as áreas da União como um todo, para o município. Agora o município tem que fazer aquilo que a gente chama de parcelamento do solo, né? A gente dividir aquilo em lotes, fazer o pedacinho de cada um, né? Mais a parte viária, né? As ruas, os equipamentos públicos e tal, e registrar tudo isso em cartório. Então nós vamos começar todo esse processo aplicando aquilo que a gente aprendeu com esse projeto piloto. A título de informação, o Jardim Nova República, a Cursam tinha alguma responsabilidade, recebimento, alguma coisa? Sim, o projeto foi executado pela prefeitura e havia uma espécie de contrato de administração. A Cursam fazia a administração do recebimento das prestações, né, habitacionais. Todos esses, é interessante até falar isso, porque aqui é também um serviço de utilidade pública, né? Sim. Todas essas prestações habitacionais que antes eram pagas pela Cursam estão sendo repassadas para a prefeitura, mais precisamente para a Secretaria de Habitação, né? A gente teve um delay aí, porque assim, a Cursam tinha um sistema de informática e aí teve que passar todos esses dados no sistema da prefeitura e, enfim, essa parte eu não entendo direito, mas isso demorou um tempo até tudo isso ser colocado dentro do sistema. Nós já estamos na fase final. Então, aí os pagamentos passam a ser feitos pela prefeitura, com exceção do pessoal do Posto Paulínia, porque aí não é habitação, né? Aí Posto Paulínia é comércio, então aí fica com a Secretaria de Indústria e Comércio. Indústria e Comércio. Nós estamos aqui com a secretária de Habitação, Andréa Maria Castro, e o nosso presidente legislativo, Rodrigo Alemão. Precisamos avançar, mas é satisfatório saber que estamos avançando em passos largos. Muito. Né? Isso demonstra essa verdadeira aula que está sendo ministrada pela doutora Andréa, de que estamos em boas mãos. E toda essa questão é muito complexa, muito técnica, que demanda tempo, demanda investimentos. E nós sabemos que falar em investimentos hoje no município que passa por uma situação, o Brasil como um todo, financeira, política muito complicada, ano de eleição, e tudo isso, passando por tudo isso, a doutora Andréa vem demonstrando aí, dia a dia, a sua competência e vontade de querer resolver as coisas. Acho que esse é um grande ponto e estamos no caminho certo, não tenho dúvida disso, Márcio. Falando da regularização, nós temos alguns outros bairros que também estão na dependência disso. A Ilha Caraguatá tem alguns projetos ali dentro que estão dependendo dessa regularização, inclusive até a Ponte Nova. Vila Ponte Nova. Né? Ponte Nova, que é um bairro nobre, né? E que depende também dessa condição. Há diferencial entre esses projetos, como são da prefeitura, e os projetos que partem da iniciativa privada? Sim. Normalmente a própria legislação já os diferencia, né, entre REURB-S de interesse social e REURB-E de interesse específico. O que não quer dizer que não pode ser regularizado, né, todos por conta têm disso. direito. O que a legislação diz é que, por força do interesse público, o município deve primeiro priorizar aqueles que foram efetuados pelo poder público, né? Mas existe um novo instrumento dentro da nova legislação chamada legitimação fundiária. É um instrumento muito interessante
em que você adquire, como se fosse uma usucapião, você adquire a propriedade, inclusive uma aquisição que a gente chama de originária, quer dizer, o vereador pode até explicar melhor, é uma aquisição que você não traz nenhum ônus decorrente das aquisições anteriores. E a gente tem pensado muito em fazer isso na Ponte Nova. Mas aí a gente assim, tem tido algumas conversas. A gente quer combinar com os russos o jogo, né? Para entrar em campo com a coisa já um pouco combinada. Então, assim, eu tenho conversado com a Maria Laura, que é a nossa oficial lá de cartório. O cartório é um grande parceiro e a gente tem que trabalhar muito junto com eles e com a SPU para ver se a gente chega nesse denominador comum de utilização desse novo instrumento. A senhora comentou sobre, primeiro, o que o Executivo deu início, os projetos do próprio governo, né? Mas isso quer dizer que não é que tenha que acabar um para começar o outro, pode ter partida todos ao mesmo tempo. Pode, né? Se tiver equipe técnica para isso, porque... O problema também está na equipe técnica. Poderia, com certeza, Exato. fazer tudo junto. Olha, mas... eu estou vendo um pedido de aumento de estrutura. Sim. Porque eu só tenho um engenheiro na habitação. Precisa ter uma estrutura, sem dúvida nenhuma. Agora, repetindo, o assunto é muito complexo. Muito técnico. Demanda muita atenção de você não conseguir fazer outras coisas, senão aquela que você esteja empenhada. Então tem que ter uma equipe, sim, sem dúvida alguma. Estou aqui à disposição para estar contribuindo para isso. Já teve uma pedida de aumento de estrutura, isso já ficou claro no vídeo. Justo. Se é para habitação, é pedido justo. É justo. Estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, né? Tão agradável. As considerações. Bom, eu agradecer, doutora Andréa, por estar vindo aqui no nosso programa. Sem dúvida, um programa de utilidade pública. Várias dúvidas, vários assuntos que vêm aqui à cabeça, que a gente... o tempo acaba ficando curto, né? Pela importância. E agradecer por tudo que a senhora vem fazendo para o nosso município. A senhora é uma servidora pública exemplar, realmente. Demonstra seu amor, sua dedicação. E, repito, estamos em boas mãos. Não tenho dúvidas quanto a isso. Muito obrigado. Bom, da minha parte, eu quero agradecer o convite e me colocar sempre à disposição, porque, como eu falei, é muito interessante. As pessoas vão se apropriando, embora seja um tema um pouco árido, um pouco difícil, muito técnico, mas é importante que a gente vá falando e as pessoas vão se apropriando. E assim, mais uma vez agradecer ao vereador Alemão e à Câmara, não só o convite, mas também e principalmente a parceria. Todas as vezes, assim, os vereadores vêm, nos procuram, se tem alguma dúvida, vão diretamente, tentam esclarecer a dúvida, são intermediários também, às vezes, dos munícipes, quando tem algum problema, alguma dúvida a esclarecer. Eles sempre estão ao nosso lado e os projetos de lei que são relativos à habitação sempre correm com a maior celeridade possível. Então, eu realmente só tenho a agradecer ao Poder Legislativo toda essa dedicação que eles têm à habitação do município. Bom, agradecendo a participação da secretária Andréa Maria de Castro, do nosso presidente, vereador Rodrigo Alemão, agradecendo a sua audiência. Espero que tenha gostado do programa, conhecendo um pouco mais sobre habitação. Permaneça na nossa programação, lembrando que este programa, como todo o conteúdo da TV Câmara, fica à disposição também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, e também você pode acompanhar pelo Facebook. Continue na programação e até o próximo Visão Legislativa.